Queridos, seja sempre glorificado o nome do nosso Deus. Eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Uma grande alegria estarmos aqui para partilhar uma palavra da parte do Senhor com toda a igreja. E como já foi lido nesta noite, eu gostaria de mais uma vez convidar-lhes a um precioso texto da Escritura. Nós vamos pensar sobre uma das parábolas de Lucas 15. São 3 parábolas entrelaçadas, dizendo uma única coisa, com um único propósito e firmando uma única verdade. E olhando para uma delas, eu quero convidá-los a uma reflexão, e eu quero crer que o nosso Deus tem para nós um tempo de vida e de visitação. Aos que estão aqui para ouvir a voz do Senhor, eu convido-lhes mais uma vez a Lucas 15, 8 e 9. O texto nos diz assim: o qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Essa é a pergunta. Achando-a, se movimenta, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, eu tenho um tempo de celebração e motivos para celebrar, porque eu achei a minha dracma perdida. Nosso Deus, esta é a tua palavra, e ela é viva, repleta de sentido, ela é caminho, ela é orientação, e nós pedimos-te que a tua palavra inspire-nos a viver em conformidade com o teu Filho. O teu Filho Jesus Cristo é a chave hermenêutica, por onde percebemos toda a beleza da Escritura. E nós pedimos-te que hoje o Senhor fale-nos ao coração, em o nome de Jesus. O texto é um convite a pensar sobre um movimento feito na busca de encontrar uma dracma. As muitas epígrafes e textos, livros, poesias escritos a respeito desta porção da Escritura dão conta de que uma dracma se perdeu. Hoje nós vamos, olhando para esse texto, ministrar sobre a casa perdida e não sobre a dracma perdida. Quando a gente pensa sobre uma mulher que perde uma dracma, é importante contextualizar o que significa esta dracma. Porque não é incomum ler um texto da Escritura e, por conta da distância contextual, nós pensarmos que a dracma diz respeito a um valor muito raro, muito nobre. No entanto, quando lendo sobre o contexto do primeiro século, momento em que o Cristo de Deus cita esta parábola, uma dracma representava o mesmo valor. Se você for valorar uma dracma equivale a um denário. O que muda é o termo da língua. A dracma é do grego e o denário do romano. Mas se nós fôssemos converter uma dracma, seria o equivalente ao salário de um jornaleiro. Uma jornada de trabalho, um dia de trabalho. Então, convertendo para o nosso bom real, seria uma média aí de 120 a 150 reais. 10 dracmas, 10 diárias de trabalho. Então, nós não estamos falando de uma fortuna extraordinária. Nós não estamos falando de um valor que mudaria o curso da história, da vida daquela mulher. Nós estamos falando de um valor importante, mas não essencialmente importante. Ele tem uma relevância, mas ele não pode mudar trajetórias. Uma dracma é o equivalente a uma diária. Então ela perde, tendo 10, uma só. E é interessante pensar que, quando ela perde essa dracma, ela começa um movimento em busca de retomá-la, de reencontrá-la.
E nesse movimento ela acende uma candeia, ilumina a casa, varre a casa, busca incessantemente. E quando encontra, celebra. Mas por que tanto esforço para o encontro de uma única dracma? O texto não está pesando o valor. O texto está pesando algo mais importante. Não diz respeito ao preço, à precificação da dracma. Diz respeito ao princípio da inteireza. Ela tinha 10. Quando perde uma, deixa de ser inteiro. E ela precisa encontrar para voltar à inteireza. Porque parece insignificante, mas não é insignificante. Se qualquer movimento feito remove a nossa inteireza, nós deixamos de ser o que somos. Quando ela perde a dracma, ela também perde um pouco de si. E ela precisa encontrar a dracma para recuperar aquilo que é completo, pleno, inteiro. Porque na vida cristã não é incomum nós pensarmos que a dracma é insignificante. Mas não custa nada. É só um flerte. É insignificante, é só um clique. É insignificante, foi só uma conversa rápida. É insignificante, eu vou entrar naquele lugar e vou sair rápido. É insignificante, não vai mudar muita coisa. Já fiz outras vezes e não me dei mal. E aí nós vamos abrindo mão da inteireza. Eu não estou mentindo, há apenas ausência de verdade nas minhas palavras. É insignificante, eu não estou fazendo mal a ninguém. E aí nós vamos negociando uma dracma. Ela não perdeu a metade, ela não perdeu a maior parte, ela perdeu só uma dracma. Mas se movimentou porque perder uma dracma é perder a inteireza. E eu quero convidá-los à reflexão de um autor que fala muito ao meu coração sempre que o leio, José Tolentino Mendonça. Ele diz: precisamos recuperar a ousadia das verdades inteiras. Precisamos rejeitar na vida as meias verdades. Porque isso produz um caráter meio restaurado. Então não é só uma dracma. Isso diz de quem eu sou. Quando eu considero uma prática que contamina a minha alma como algo que eu posso adiar, postergar a solução, eu estou abrindo mão da inteireza. E o convite do autor nesta noite é que nós possamos mais uma vez recuperar a ousadia da inteireza. De chegar nesse ambiente em consciência de que falhamos e reconhecer que há um Deus que movimenta-se em nossa direção para restaurar a nossa história. Reconhecer que a vida cristã diz respeito a uma decisão diária. Não foi o que escolhemos fazer ontem. É o que decidimos fazer hoje. Reconhecer que a nossa oração é algo que Deus assiste. As palavras ditas ganham peso pelas decisões tomadas durante o dia. Reconhecer que o nosso Deus sonda as intenções do nosso coração.
Você viu o Gaio lendo aqui o texto? Aí Jesus diz assim: você está vendo aquela viúva que está apresentando a oferta? Dentre os que apresentaram a oferta, ela foi quem entregou mais. Porque os outros depositaram no gasofilaço do que sobejava. Ela depositou o que tinha. Então o que Jesus está ensinando para a gente é que Ele mensura as nossas intenções. E quando Deus vai medir a nossa oferta, Ele não mede a oferta pela quantidade que você coloca na salva. É pela quantidade que sobra no bolso. Isso é um princípio importante. E nós precisamos compreender nesta noite que há um Deus nos convidando a viver a plenitude da inteireza. A não negociar a nossa santidade. A não flertar com o pecado. A compreender que vida cristã é decisão hoje. É decisão agora. É decisão para este tempo que se chama hoje, para esta hora que se chama agora. Porque senão nós começamos a negociar e começamos a nos acostumar. E não tem coisa mais danosa do que um crente adaptado a fragmentações, sem viver completude, sem viver inteireza. E quando falo de inteireza, não falo de perfeição. Porque chegamos sim nesse ambiente, machucados e afetados pelos muitos dramas da vida. Quando falo de inteireza, falo de um coração coerente. Porque Deus não espera a perfeição de nenhum de nós, mas espera a coerência. Eu não sei como foi que você chegou aqui nesta noite, mas se está marcado por tuas próprias decisões, prostra-se perante o teu Deus nesta noite, porque o Deus de restauração reservou esta noite para dizer para você que a inteireza vai voltar para a sua história. E o Senhor vai soprar um tempo de perdão e de misericórdia para a tua vida. Sim, hoje, nessa noite, o Senhor vai trazer restauração à sua casa. Ele pode fazer isso. Fernando Pessoa disse o seguinte: o grande desafio da vida espiritual não é o da grandeza, mas o da inteireza. Sermos nós mesmos. É ser na minha relação com a minha Cíntia, em casa, o mesmo que sou num ambiente cultico. É ser no ambiente de trabalho a exata beleza que somos no ambiente comunitário. Há um chamado de Deus nesta noite para a nossa história. Deus nos convida à inteireza. E como oleiro, Ele está vendo aqui alguns vasos trincados, viu, irmãos? Vaso trincado, vaso com cera, né? Os irmãos lembram da história do oleiro, né? Eu lembrei-me dessa história agora. Eu li há tanto tempo atrás que o oleiro, quando ele produziu o vaso, que ele terminava de produzir, ele colocava o vaso exposto e às vezes o vaso caía e trincava. E quando trincava, ele, para não perder o vaso, ele colocava cera na trinca. E aí a pessoa chegava para comprar o vaso, aí levava o vaso para casa. Quando colocava o vaso exposto ao sol, a cera derretia e a trinca aparecia. Aí a pessoa voltava lá no oleiro e dizia assim: eu quero um vaso sem cera. Foi daí que nasceu a expressão sincero. Quem sabe se nessa noite aqui o sol da justiça não vai fazer aparecer umas trincas, né? Mas o bom é que a gente está na casa do oleiro, né? E tem barro de reserva, bendito seja o nome de Jesus.
Quem acredita no Deus de renovo e de restauração nesta noite? Sejamos sinceros, sejamos sinceros, sejamos sinceras. O Senhor deseja restaurar a nossa vida e nos trazer paz nesse lugar. Bendito seja o nome do nosso Deus. E aí, quando olhamos para o texto, somos tentados a pensar que o texto fala apenas de uma dracma que se perde. Mas há por trás da realidade desse texto uma outra verdade que considero ser ainda mais bonita. Porque a Escritura conta-nos de uma casa que estava em escuridade. A Escritura conta-nos de uma casa que estava empoeirada. Observe que para encontrar a dracma ela precisou acender a lâmpada e varrer a casa. Observe que quando ela encontra a dracma, ela também encontra a própria casa. Observe que o primeiro movimento dela depois de encontrar a dracma foi chamar amigas e vizinhas. E ninguém chama amigo e vizinho para casa se a casa estiver escura e empoeirada. Só chamamos amigos e vizinhos para casa quando a casa está limpa. Amém, irmãos? No movimento de encontrar a dracma, ela encontrou a própria casa. Deu razão de existência para a casa. A casa volta a cumprir o seu propósito. Porque o problema não é a dracma que se perde. O problema é a casa tão empoeirada que não possibilita o encontro breve desta dracma. O que Deus está nos ensinando aqui é que a limpeza da casa é mais importante que o encontro da dracma. É que encontrar pessoas na sua casa é mais importante que encontrar a dracma. É que a nossa casa fala. Você chega na casa de uma pessoa em estado de depressão severa. Nada tem ordem na casa. A desordem está em todos os ambientes. E esse é um grande problema de quem possui poder financeiro. Porque geralmente a nossa casa dialoga com o nosso interior. E quando alguém pode pagar uma secretária para limpar a casa, vive num conflito constante. Porque o seu interior está em desordem e a sua casa está organizada. E aí precisa ser terapeutizada todos os dias, que a desordem só aumenta. Quando você está em desordem interior e a casa está em desordem, você está conversando com alguém. É uma forma de expressão, você está gritando. As casas falam, irmãos. No ministério pastoral não foi uma vez, foram várias. Eu tive uma experiência alguns anos atrás de visitar uma casa de um casal que estava enfrentando um conflito perverso. O divórcio batendo a porta. Violência doméstica. As questões mais terríveis e perversas. E nós dialogamos com aquele casal. E sempre que nós íamos para a intervenção, que duraram meses, chegar naquela casa era chegar num ambiente desagradável. A casa era o reflexo do casal. Dias depois, este casal se mudou daquela casa. Uma família, uma semana ou 2 semanas depois, alugou aquela casa e nós retornamos para um jantar com esta família. Quando nós chegamos na casa, a Cíntia tem uma sensibilidade e uma percepção espiritual muito aguçada.
A Cíntia olhou para mim e disse: filho, nós estamos em outra casa. Você percebe que a iluminação é a mesma? Até os móveis são os mesmos, porque não mudaram os móveis. Mas a casa é diferente. E era diferente, irmãos. Era diferente. E sabe por que era diferente? Porque estava iluminada. Porque não estava cuidando de dracmas. Porque estava cuidando da casa, daquilo que é essencial, daquilo que é insubstituível, daquilo que é fundamental e necessário. Era diferente. E nós acessamos aquela casa. E foi uma experiência interessante, porque há um diálogo entre o lugar onde habitamos e a nossa própria história. Há sempre um diálogo. E enquanto discípulos de Cristo, nós precisamos nesta noite pensar sobre o que toma o nosso tempo. Quais são as coisas caras para as nossas vidas? Quais são as coisas fundamentalmente importantes para a nossa história? O que nós estamos fazendo da nossa casa? O que sentem as pessoas quando acessam a nossa casa? A liberdade na ambiência da nossa casa? A nossa esposa convive conosco em liberdade? A alegria do Espírito de Deus na vida dos nossos filhos? A regência do Espírito Santo de Deus na nossa casa? Vamos pensar sobre isso, irmãos? Porque senão a gente vai passar a vida toda correndo atrás de dracmas, quando o que é fundamento e essência precisa ser valorizado. Você sabe para que é que a sua casa existe? Sua casa existe para ser lugar de bênção e agência do reino para outros. Você tem que abrir a porta da sua casa e dizer assim, ó: pode vir aqui na minha casa, você vai descobrir o ressurreto neste lugar. Porque aqui o encarnado reina, absoluto, o Cristo de Deus. E se você vier conviver comigo, tu saberás que o Cristo de Deus habita nesse lugar. Nós precisamos compreender que a nossa casa é este lugar. Não a dracma. Observe que ela faz uma festa. Irmãos, com R$130 você consegue fazer uma festa? Só dá para pagar o cento de salgado. Então ela achou uma dracma e depois de achar uma dracma, ela gastou mais do que a dracma que achou para fazer a festa. Porque ela chamou amigas e vizinhas para a festa. Então não tem sentido. Nós estamos aqui para celebrar o quê? A dracma que você encontrou, mas mulher, tu gastou as 10. Não, eu estou aqui para celebrar a transformação de Deus. Porque Deus mudou a minha vida me fazendo perder. Olha que coisa linda, né? Ela precisou perder para aprender a valorizar o que realmente importa na história. Você já glorificou a Deus pelos nãos de Deus, pelas portas que Ele fechou? Você já glorificou a Deus porque você perdeu algumas coisas na história? Glorifique e celebre o nome de Jesus, porque até quando a gente perde dracma, é para que a gente aprenda a encontrar o que realmente importa. E Deus está te direcionando a cuidar do que realmente importa. Bendito seja o nome do Cristo de Deus nesta noite. Aí você gasta as dracmas todas e celebra, porque agora a casa está limpa, a casa foi encontrada e ela se tornou ambiente de convivência. Então nós precisamos ter maturidade. Tem umas mensagens coaches aí, né? Que as pessoas profetizam todo tipo de estranheza e diz aquilo que a Escritura não diz. Mas se há uma verdade na Escritura é que nós não teremos sempre sims. Se há uma verdade na Escritura é que nem todas as portas estarão abertas. Em dados momentos da história nós vamos perder dracmas. Sim, vamos perder.
Mas nesse processo, nesse ínterim, existe um bom Deus que nos conduz àquilo que é essencial. E se perdendo a dracma você encontrar a casa, bendiz o nome de Jesus. Celebra Ele porque Ele é bom e a sua misericórdia estende-se de geração a geração. Você sabe quando uma dracma é perdida? Quando ela é utilizada para você. Você sabe quando uma dracma é encontrada? Quando você usa a dracma em benefício do outro. No encontro da dracma, ela encontrou pessoas. Pastor, é porque o senhor não sabe o tamanho da herança. Nem preciso saber. Mas o seu irmão é mais importante que a herança. E você está negociando o espaço da mesa com o seu irmão para ficar com a herança. Aí o Espírito Santo te trouxe hoje à noite aqui para dizer para você que é dracma. Dracma a gente gasta para reunir gente. Nossa mesa precisa ser um espaço de acolhimento do outro. Esta é a maior riqueza. Ah, mas conseguir vencer no tribunal. Vencer o quê? Você venceu no tribunal e só Deus e você sabe do travesseiro encharcado de lágrimas. Porque não há vitórias quando a divisão se estabelece na nossa casa. Isso é poeira. A vitória quando a nossa casa está limpa, iluminada, quando a mesa está posta e o Cordeiro de Deus reina sobre a nossa casa. Em paz nós habitaremos, porque a presença de Deus é conosco. Esse é o nosso maior benefício, esse é o nosso maior bem, a nossa casa, a nossa família é o nosso maior bem. E se vocês me ouvirem pregar 200 vezes eu vou falar sobre família, não tem como fugir disso. Porque é preciso pensar, irmãos. É preciso refletir sobre o que realmente importa, porque senão a gente vai correr atrás de dracma sempre. E dracma só compra lanche. E tem gente que senta na mesa pensando no lanche. Irmão, a gente senta à mesa e não na mesa, né? A gente senta à mesa, não pensando no que está sobre a mesa, mas em quem está ladeando a mesa. Um dia me perguntaram, nós temos um trabalho na igreja chamado Conversa Franca, aí um jovem perguntou, pastor, no céu tem comida? Porque se não tiver cuscuz vai ser desanimado. Cearense assim. Aí eu disse para ele, eu presumo que sim, haverá banquete, né, irmãos? Só que diferente da terra, nós não vamos à mesa pensando no que está sobre a mesa. Nós vamos à mesa pensando em quem estará na mesa. Já pensou uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó? Já pensou se sentar do lado e dizer, Noé, conta aí Noé, como é que foi? Água demais? Já pensou você estar no espaço onde o Cristo de Deus estará conosco? Bendito seja o nome de Jesus. E a gente fica pensando e alegrando o coração. E enquanto isso, o Espírito de Deus nos lembra que Ele já deseja estar conosco nessa casa terrena. A questão é que a gente está ocupado demais procurando dracma. A gente tem que limpar a casa. Iluminar a casa e usufruir da boa presença do Mestre de Deus que nos dá vida em abundância. E nesta presença encontrar a beleza e a verdadeira riqueza do existir. Amém, irmãos? Eu gostaria de pensar sobre os 4 movimentos que essa mulher fez. Porque a perda desta mulher foi transformada em mobilidade. Ela se movimenta. Ela não terceiriza responsabilidades. Ela assume o protagonismo da mudança necessária. Ela não culpa outro, ou ela não abre as janelas e grita, amigas e vizinhas, venham procurar a dracma comigo.
Ela não convida ninguém para resolver o que ela precisa resolver. Ela assume a responsabilidade que está em suas mãos fazê-lo. E talvez esse seja o problema. Você está terceirizando demais, meu irmão. Você está postergando demais, esperando que alguém faça. A ação e o movimento é da mulher. Nós precisamos ser protagonistas da mudança que Deus deseja realizar na nossa casa. Não é o pastor responsável pela salvação dos nossos filhos. Não é a escola responsável pela educação dos nossos filhos. Eu gosto do Mário Sérgio Cortella. Numa das falas dele, ele diz assim: eu nunca permiti que a escola interferisse na educação dos meus filhos. Isso é extraordinário. Porque terceirizamos o processo e imaginamos que educar tem relação direta com a escola e a responsabilidade repousa sobre a escola. Mas começa lá em casa. É a mulher que se movimenta para resolver, depois ela celebra. Mas sozinha, ela acende a candeia, varre a casa. Primeiro movimento é acender a candeia. Diga comigo, acender a candeia. Eu me lembrei de um movimento judeu, que é o movimento das luzes. No judaísmo eles têm um dia que é o Chanukah. É um dia em que os judeus se reúnem para acender, eles acendem velas, lâmpadas, colocam nas janelas, em vários lugares de suas casas, e eles fazem isso há 2.200 anos. Chanukah foi um movimento que começou há 2.200 anos atrás, ainda quando Alexandre o Grande e o Antíoco Epifânio estavam oprimindo os judeus, profanando o templo. E quem já leu ali sobre o período entre o silêncio do Antigo Testamento e o falar do Novo Testamento, conhece um pouco dessa trajetória. O Império Grego era o império mais poderoso de todos, com capacidade de unificar a língua e de fazer muitos movimentos bélicos. E esse império rompeu, ruiu e deixou de existir. E por que esse império deixou de existir se ele era tão portentoso? O Império Grego deixou de existir. Os judeus continuaram existindo. Porque os gregos confiavam no poder bélico e em sua capacidade de ataque. Os judeus confiavam na família. Eles ensinavam aos seus filhos os princípios eternos de Deus. Eles acendiam o Chanukah. Você sabe o que é o Chanukah? Quando o Império Grego ruiu, encontraram um pouco de azeite em um depositório pequeno no templo e acenderam o candeeiro. E aí, a partir desse simbolismo, eles começaram a acender uma lâmpada, a acender uma luz. E há um ano atrás eu li esse trecho, e quando eu estava preparando a ministração, o Espírito do Senhor me trouxe a esse texto. E eu queria ler para os irmãos. Qual foi a diferença entre os gregos e os judeus? Os gregos se concentraram na política e no Estado. Os judeus puseram sua fé em algo bem menor, mas bem mais poderoso: a família e o lar. O futuro do mundo não está nas mãos das nações poderosas. Não será decidido pelos movimentos cambiais do euro ou do dólar. Não será o poder bélico ou a beleza da tecnologia. O futuro do mundo está
na valorização dos nossos filhos e na capacidade que cada pai e mãe que está aqui nesta noite, ouvindo esta mensagem, tem de acender uma lâmpada em casa. Você sabe o que é que significa Chanukah? Reconsagrar. E esse é um proclamar de Deus para as nossas vidas nesta noite. Nós seremos igreja forte se nós reconsagrarmos a nossa casa e se nós mantivermos a linha da história e dos milagres de Deus na vida dos nossos filhos. Portanto, vamos gastar tempo contando histórias para as nossas crianças. Elas vão crescer com uma fé robusta e nós seremos a mudança do futuro, porque enquanto igreja repousa sobre nós a responsabilidade de continuar acendendo uma lâmpada. Então esse Chanukah tem direta relação com a nossa missão de iluminar o coração das nossas crianças. Como pais, o Espírito de Deus nos convida a isso hoje. Em segundo lugar, a Escritura diz que ela varreu, ela limpou a casa. E quem aqui é do interior vai compreender bem essa imagem. Quantas foram as vezes que eu entrei na casa dos meus avós, década de 80. A casa era bem carente, mas tudo perfeitamente no seu lugar. Os meus tios, amigos, casa de taipa, né? Taipa, é? Taipa, né? E a gente chamava de panela areada, né? A panela está areada. E eu lembro-me de ouvir minha mãe dizer: você pode ser pobre, mas não precisa ser sujo. Amém, irmãos? Amém. Tem que varrer. Porque senão nós começamos a encontrar desculpas e subterfúgios para admitir a impureza. Amém, irmãos? Amém. A culpa na carência não nos dá liberdade para viver impurezas. A despensa vazia não nos habilita a viver de forma desonesta. Nós precisamos viver com inteireza. E o Espírito do Senhor está varrendo algumas casas. Com você, comigo, nós precisamos ser protagonistas do processo. A escolha foi nossa, a responsabilidade é nossa. Bendito seja o Deus de misericórdia que nos trouxe a esse lugar para comunicar-nos a sua bondade. Bendito seja o Deus de misericórdia que nos renova com a sua bondade nesse lugar e nos dá novas oportunidades e novas possibilidades. A gente tem que varrer. Tem que ter um movimento, a gente tem que colocar lá fora aquilo que não pertence à casa. Amém, irmãos? Amém. Faz sentido o que nós estamos ministrando, irmãos? Amém. A Bíblia diz que em terceiro lugar, primeiro ela acendeu, em segundo lugar ela varreu, e em terceiro lugar, já estou terminando a mensagem, a Bíblia diz que ela buscou. Mas por que ela não buscou primeiro? Porque não tem como você encontrar o desejo de buscar se não está limpo. O desejo de buscar nasce exatamente nesses dois movimentos anteriores. Quando a casa está iluminada e limpa, o coração se torna anelante. Você conhece crente que gosta de buscar a Deus? É porque a casa está limpa. Pastor, por que eu estou há um mês sem vontade de ler a Bíblia? É porque tem que pegar a vassourinha nessa noite e começar a fazer a transformação necessária, porque o Espírito de Deus deseja renovar o desejo de buscar, reorganizar a sua história. Bendito seja o nome de Jesus.
Glória a Deus. Irmão, estou empolgado aqui. Jesus tem misericórdia. Era para me trazer uma palestra, né, irmãos? Eu já estou pregando demais. Vamos concluir. Então nós buscamos a Deus porque nós preparamos a ambiência para que esse desejo de encontro nascesse no nosso coração. A nossa vida espiritual tem direta relação com a nossa vida de santidade. É como está a casa que define quem habita nela. Porque às vezes o Cristo de Deus tem liberdade para habitar diversos compartimentos da casa. Mas tem um sótão, né? Tem aquele quarto, aqui não tem não, irmãos, é só nos outros lugares que tem, né? Aquele quarto que quem chega na sua casa, você deixa trancado. Você apresenta a casa para todo mundo, mas aquele quarto, a gente diz aqui no Ceará, é o quarto do breguesso, né? Amém, irmão? É, o bom cearenseis, né? Aí a pessoa diz assim, e esse quarto aqui? Diz, não, esse quarto aqui está em manutenção. Vamos passar aqui. Você não abre. E aí a gente vai colocando lá, e colocando lá, e colocando lá. Chega um dado momento da vida que tudo está perfeito na sua vida. De repente o quarto rompe a porta. E toda a sujeira acumulada naquele compartimento invade os demais compartimentos da casa. Aí você fica pensando, eu estou bem no meu relacionamento, estou empregado, acabei de me formar, acabei de receber uma notícia de bom emprego e eu estou vivendo essa tristeza. Mas por quê? É porque a gente foi acumulando, irmãos. E a gente foi colocando lá no sótão da vida o que não deveríamos reunir. Peso demais. Tem gente que vem para a vida com caminhão e tem gente que vem para a vida com bicicleta. Quem vem para a vida com caminhão leva bagagem demais. Quem vem para a vida com bicicleta não leva nada. E tem gente aqui que está com a carreta. Pastor, eu estou com um trem. John Stott diz, a vida é um espaço curto entre dois momentos de nudez. Nu você veio, nu você vai retornar. Se você nasce nu e se morrendo, naturalmente, a roupa será desfeita pelas traças, então é coerente que nós não levemos tanta bagagem. Ainda hoje, abandona essa bagagem do passado e recebe o renovo de Deus, porque o Senhor tem graça para a sua história e o Senhor tem limpeza para a nossa casa. Bendito seja o nome de Jesus. Pastor, não sei limpar, pede o Espírito Santo para ele entrar nesse quarto aí, viu? Espírito Santo vai limpando aí, vai restaurando, vai tirando o que não presta, vai tirando o que é do velho homem, o que já deveria estar fora há muito tempo, vai jogando na sucata. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Aí você vai poder acompanhar as pessoas em todos os compartimentos. E o primeiro que você vai levar Jesus é para isso. Você vai chegar lá e vai dizer, Senhor, foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos meus olhos. Esse lugar também é teu. Não há um espaço, lugar nesta casa que não te pertence. Abraham Kuyper disse que o Senhor olha para cada centímetro do universo e diz, esse centímetro me pertence. A sua vida pertence ao Rei. Você é filha, você é filho. Portanto, descansa na boa presença do teu Deus nesta noite. Porque sim, esta noite é uma noite de visitação do Senhor sobre nós. Aí nós vamos terminar a ministração fazendo a última coisa que essa mulher fez. A Bíblia diz que ela celebrou. Ela acende, varre, busca e depois celebra. Você sabe qual é o maior tesouro da vida? É você ter alguém para convidar para celebrar. Pastor, eu só tenho 3 amigos. Só é. Meus irmãos, quem tem 3 amigos é um milionário.
Eu li há 3 semanas uma fala de um autor que ele dizia o seguinte: nenhum caminho é longo demais quando você está do lado de um amigo. Agora você não vai encontrar muitos. Você vai ter gente que se aproxima de você por uma questão meramente utilitária. Você vai ter gente que se aproxima de você com objetivos outros. Mas você vai ter gente que vai se aproximar de você gratuitamente. Se você conversa com alguém e você fica pensando na próxima palavra que você vai dizer, você não está próximo de um amigo. Se você precisa ponderar o que você vai dizer, se você precisa usar uma máscara social e disfarçar as próximas palavras, não é um amigo. Se você precisa arrogar a posição que você exerce para se relacionar com essa pessoa, isso não é amizade. Não traz cura. Amizade é ser quem você é. Respeitado a partir da sua vulnerabilidade. E quando você falar do profundo do seu coração, você vai ser acolhido por esta pessoa. E esta pessoa vai continuar te honrando e te amando e te respeitando. Porque isto é o maior milagre e a maior riqueza na vida de uma pessoa. Você sabe qual é a grande riqueza desse texto? É que essa mulher encontrou uma dracma e se fez rica. Porque ela agora tinha pessoas na sua casa. Sabe o que é que nós estamos celebrando nesta noite? Uma casa limpa. E sabe o que é que isso representa? Isso representa santidade e permanência. A casa agora está limpa. E essa casa limpa é um convite à mudança. Porque já não é mais sobre encontrar uma dracma. A casa está limpa. E se a casa está limpa, as dracmas estão valorizadas e elas não vão mais se perder. A casa está limpa, e se a casa está limpa, o nome disso é metanoia. É um novo lugar. É o renovo de Deus que se estabeleceu. É o Chanukah, é a luz que iluminou. É o Espírito que varreu tudo que é humano. É a presença de Deus que nos envolve, é a bondade de Deus que nos instrui, é a alegria de Deus que nos enche nessa noite. Você é casa de Deus, você é morada de Deus. Fostes iluminados pela palavra e limpos pelo Evangelho, sim, pelo bom Evangelho do Cristo. É sobre esse renovo, o Chanukah de Deus, é sobre esta luz que ilumina-nos. E que nós possamos, de forma inteira, ser iluminados. Eu agora quero concluir a ministração com Jonathan Sacks, um rabino que eu aprecio. Ele diz assim: uma comemoração dobra o valor quando é compartilhada. Você precisa celebrar uma coisa? Compartilha. O ato de celebrar dobra de valor. Aí ele continua dizendo: um pesar compartilhado é um pesar dividido ao meio. A notícia é boa, dobra. A notícia é ruim, divide. O outro empresta o ombro para você não levar o peso sozinho. Então nós não vamos em busca de dracmas, nós vamos em busca de gente. E que a nossa casa seja encontrada digna de receber gente, em o nome de Jesus. Posso fazer uma oração? Posso orar? Vamos ficar de pé, irmãos. Você ouviu a palavra de Deus, e se nesta noite você desejar restauração, reconciliação, porque compreende que precisa dar espaço, o sótão precisa estar livre, eu quero que você venha aqui à frente, corra aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração por sua família, por um tempo de restauração na sua casa. Se há alguém nesta noite entre nós
que deseja restauração e reconciliação com o Pai. Amém. Nós vamos estar, irmãos, orando. Amém. Amém. Nossa irmã está pedindo oração. Amém. A casa está sendo encontrada. Porque não é sobre dracma, não é sobre dinheiro, é sobre gente. É sobre gente. Amém, amados? Pode vir, venham à frente. Há uma presença de Deus nesse lugar. Há uma graça de Deus entre nós. Cante. Vamos adorar, irmãos. Vamos acender uma lâmpada. Vamos iluminar a casa. Cante. Só a ti, usa-me, Senhor. Celebre o Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Cante. Celebremos ao Senhor. Estenda as mãos aqui à frente. Nós vamos orar. O pastor Dail estará a posteriori ministrando a bênção. Nosso Deus e Pai, Tu encontrastes pessoas. A nossa casa já não é mais a mesma, porque o Senhor está nela. O Senhor nos rememorou isso. Ó Deus, nós queremos reconsagrar a nossa casa a Ti. Nós queremos Te apresentar os Teus filhos que estão aqui à frente. Ilumina, ó Deus, as suas histórias. Reserva, ó Deus, para os seus futuros a Tua bondade e graça. Renova as suas vidas nesse lugar. Em dependência permaneceremos, ó Deus, porque Tu és o nosso auxílio. Em Ti encontramos a necessária esperança. Nós não buscamos a riqueza da dracma, porque ela nada é frente à Tua presença. Nós queremos a Tua presença na casa, a Tua iluminação na casa, a Tua limpeza na casa. Por isso nós Te agradecemos por este culto, por estes louvores, pela ministração da palavra, por teus filhos e filhas que foram edificados nesta noite.
Ó Deus, nos despeça em paz aos nossos lares e cuide da nossa casa, pois a Ti nós entregamos o futuro dos nossos filhos. Em nome de Jesus.